Olá, meus amados irmãos e amigos. Na sequência desse estudo, ou dessa série de estudos com o tema Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. Hoje, nós vamos dar início ao estudo desses três grandes eventos que acontecem numa sequência. O primeiro dessa sequência são os 7 selos, depois as 7 trombetas e depois as 7 taças, ou seja, um evento com 7 ações, são 3 eventos nesse caso, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E entre esse conjunto de eventos e outro, a gente vê outros acontecimentos que vamos abordar. O primeiro então dessa série de eventos são chamados de os 7 selos. Vocês sabem que Jesus teve toda a autorização ou toda a autoridade para abrir os 7 selos, quebrá-los. Em algumas traduções fala de quebrar o selo, outro fala de abrir. A gente sabe que os selos eram feitos de cera, que ali deixando claro que só deveria ser aberto o livro se fossem quebrados os selos. Então, quero ler Apocalipse capítulo 6, de 1 a 8, para que nós tenhamos, então, a base bíblica para a nossa reflexão. Ouça, eu uso aqui a tradução da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma aparência, ou tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Muito bem, aqui está a descrição desse conjunto dos 4 primeiros selos. É interessante porque quando Jesus, no capítulo 5, de acordo com a narrativa de João, houve a pergunta: quem está apto para abrir ou quebrar os selos, ou abri-los, e então ler ou comunicar o seu conteúdo? Aparece Jesus, porque Jesus é o único que tem toda a autoridade. E à medida que Cristo vai quebrando os selos, eventos vão acontecendo na sequência. Se você olhar aqui o capítulo 6, você vai perceber que Jesus então pega o primeiro selo, ou melhor, pega o livro e quebra o primeiro dos 7 selos. E então um dos 4 seres viventes chama a atenção de João dizendo: Venha e veja. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e lhe foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Esse primeiro dos 4 cavaleiros, lembrando, o primeiro branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o 4º amarelo, são cavalos que estão montados. Cada
cavalo tem o seu cavaleiro. Esse primeiro cavalo branco e esse cavaleiro que empunha um arco, algumas pessoas, por razões que eu desconheço, dizem que esse primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, que tem um arco e uma coroa, essa coroa com esse arco e com essa coroa sobre a sua cabeça, ele cavalga e ele sai com uma atitude vencedor e sai para vencer. Alguns, por causa da cor, por causa da coroa, por causa dessa ação de vitória sobre tantos, alguns atribuem esse cavaleiro ao Senhor Jesus em termos de indicação. Olha, esse primeiro cavalo ou esse primeiro cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus. É estranho afirmar, soa estranho afirmar que esse primeiro cavaleiro seja o Senhor Jesus, até porque, como a gente leu no versículo 1 do capítulo 6, Jesus está com o livro na mão e ele quebra o primeiro selo. E então João vê que ao ser quebrado o primeiro selo, sai imediatamente o cavalo branco com o seu cavaleiro. Jesus está ali, no controle da história. Então não poderia ser Jesus esse cavalo ou esse cavaleiro montado no cavalo. Segundo, não poderia ser o Senhor Jesus, porque Jesus continua na sequência da quebra dos outros selos. Ele quebra o segundo, o terceiro, o quarto e assim em diante. Então, por eliminação das narrativas, nós não podemos assegurar, e não há nenhuma base para assegurar que esse primeiro cavaleiro seja o Senhor. Sem dúvida alguma, nós podemos ter a certeza de que esse cavalo branco, montado por um cavaleiro, apresenta um momento histórico sobre a face da terra, numa sequência de eventos. Esse primeiro cavaleiro é alguém que recebe autorização, recebe poder para ir em direção a toda a terra e realmente lutar contra aqueles que são por ele considerados inimigos. Ele sai, porque diz o texto, ele sai como vencedor, determinado a vencer. É claro que alguns dizem, é Senhor Jesus porque o cavalo é branco, e o Senhor Jesus, como Rei dos Reis, está montado nesse cavalo branco, sinalizando a paz. É um equívoco, porque o próprio Jesus, nos sermões proféticos, ele fala de que haverá tempo, ou haverá um tempo em que muitos irão falar de paz, mas a paz não existirá. Será uma falsa pregação de paz, será uma falsa sensação de paz. Jesus falou isso, os profetas do Velho Testamento falaram isso, Pedro, João, Paulo também falaram desse, entre aspas, anúncio de paz que é falso. Esse cavaleiro faz parte de um conjunto de cavaleiros que irão agir para transtornar a terra, ainda que começando por um discurso de paz e tranquilidade. De fato, o mundo está clamando por paz. O mundo, não só Rio de Janeiro, Brasil, mas outras nações estão desejosas de paz. É violência, é tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, é a maldade. Tantas coisas ruins têm acontecido, então o mundo clama por paz. Então, nesse desejo por paz, se levantará alguém que vai dizer, eu vou derrotar todo o mal, eu vou vencer o inimigo da sociedade, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Ele vai vai se apresentar com uma ótima proposta e um discurso que vai ser aceito por tantos. Nenhum líder consegue realmente se colocar sobre uma nação se a nação não desejar, se a nação não necessitar. E o mundo vai precisar de paz. O mundo já precisa. Então esse primeiro cavaleiro vai anunciar, ele vai trazer solução para muitos problemas da sociedade. Mas lembre-se, uma sociedade que hoje
e tem a tecnologia à sua disposição, tem os recursos tecnológicos à sua disposição. Como alguém já falou, nós somos uma sociedade muito conectada. Logo, uma sociedade muito conectada é uma sociedade muito vigiada. E uma sociedade muito vigiada facilmente será uma sociedade muito controlada. Então esse líder mundial, montado aqui, perfigurado num cavaleiro montado no cavalo branco, ele vai resolver. Só o que virá depois? Jesus mostra aqui, através da mensagem que ele passou para João, a sequência que não será nada boa. Diz aqui no versículo 3: Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então subiu, ou melhor, saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Lembra? O primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, ele é vencedor, ele vai ser para vencer, vai resolver muita coisa. Mas a um preço muito alto o mundo vai pagar essa paz, porque o segundo cavaleiro está montado num cavalo branco. E qual foi o papel ou a função que ele recebeu? Diz a Bíblia que ele recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Esse cavaleiro personifica exatamente a ausência da paz. Esse cavaleiro será aquele que vai ter o poder de colocar a intriga, a maldade, a difamação, a falsidade, de modo que os homens vão matar uns aos outros. Esse cavaleiro montado nesse cavalo vermelho, e a gente sabe que vermelho tem a ver com poder, vermelho tem a ver com sangue, vermelho tem a ver com a destruição. Quando Pirot liderou uma batalha na França, Pirot levou seu exército a lutar contra os seus inimigos e houve uma guerra sangrenta, só que seu exército venceu. Quando Pirot olhou para o vale e viu o vale banhado de sangue, embora o seu exército tenha vencido, e ele disse assim: mais uma vitória como essa e eu não terei o que comemorar. Então, esse cavaleiro montado no cavalo branco sairá para devastar o mundo, colocando homens uns contra os outros, diz a Bíblia, e lhe foi dada uma grande espada. Ele recebeu autoridade poder para tirar a paz na terra. O primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, sinalizando paz, mas logo em seguida a guerra. E a gente vê que hoje em dia é filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, esposa contra marido. A gente vê sogra contra nora, genro contra sogro, pastor contra outros pastores, ovelhas contra outras ovelhas, irmãos da igreja, liderados contra líder, líder contra liderados, patrão contra empregados. A gente vê como as pessoas estão vivendo numa animosidade, numa ação bélica uns contra os outros. E o diabo vê isso, bate palmas, porque é isso que ele quer, trazer inimizade. E esse cavaleiro, montado no cavalo vermelho, terá essa intenção. O próximo selo, o terceiro selo que Jesus quebra ou abre, diz aqui no versículo 5: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de cevada por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto. E pela descrição, o cavaleiro tem em suas mãos uma balança. Naquela época, era comum os vendedores, os negociantes, ter
no seu bolso pedras ou pesos, e no outro ou na mão uma balança. Quando alguém queria comprar algo que ele tinha, ou ele queria comprar algo de outra pessoa, então ele colocava o produto em um prato da balança e no outro colocava, digamos, os pesos referenciais. Assim que eram feitos os negócios, era mais o vendedor volante, sair de um lado para o outro. Esse terceiro cavaleiro está montado num cavalo preto, e esse preto aqui está falando de algo muito terrível, a fome. A fome, porque diante da morte, provocada pela, digamos, a destruição das pessoas, o cavalo vermelho, colocando inimizade uns contra os outros, obviamente que haverá uma carestia, porque haverá falta de recursos. Toda vez que há uma guerra, e aqui no segundo cavaleiro montado no cavalo vermelho, a gente fala de guerra, toda vez que há uma guerra, há uma escassez de produtos, porque o dinheiro e os bens muitas vezes são direcionados para a guerra. Bilhões de dólares ou mais foram gastos na Primeira e Segunda Guerra Mundiais, de modo que houve uma carestia, houve uma escassez de produtos. E quando nessa relação oferta, demanda e oferta, quanto maior a oferta, mais barato é o produto. Quanto menor é a quantidade de oferta, mais caro é o produto. Ou seja, muita demanda e pouco produto, o produto é caro. Pouco demanda e muito produto, o produto é barato. Após uma guerra, há escassez de produtos, logo há uma carestia. E esse segundo cavaleiro, ou melhor, esse terceiro cavaleiro vai ter uma balança. E quando João viu esse terceiro cavalo preto e viu o cavaleiro com uma balança na mão, ele escuta no meio dos quatro seres viventes uma voz. E qual é a voz que ele ouve? Ele ouve o seguinte: um denário, ou melhor, ele diz aqui, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Um denário era um valor monetário referente a uma diária de um trabalhador. Uma pessoa, hoje na nossa economia, uma diária de um trabalhador, vamos arredondar para R$35. R$35 é o valor de uma diária. Então, um homem trabalhava um dia para, nesse único dia, comprar realmente 1 quilo de trigo. Ou poderia optar por 3 quilos de cevada. Ou seja, a cevada era mais barata do que o trigo. Por isso que quando Cristo foi multiplicar os pães, um dos discípulos disse: Senhor, tem um garoto aqui com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Porque o pão de cevada era mais barato. Por isso que naquele momento de carestia, de escassez, 1 quilo de trigo era ou só podia ser comprado por 1 denário. A pessoa ralava o dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo para fazer pão e outros produtos. Ou 3 quilos de cevada. Seria algo de muita carestia. Porém, diz o texto, mas não danifiquem nem o vinho e nem o azeite. Ou seja, haveria escassez, haveria falta de recursos, mas não de modo total. Porque o vinho e o azeite eram produtos caros, eram produtos refinados. A aristocracia, os mais bem, os que tinham maior poder aquisitivo, poderiam ter a seu bel prazer a quantidade que desejasse de azeite e de vinho. Ou seja, os produtos básicos estariam faltando, mas os produtos mais, digamos, caros e de requinte poderiam ou seriam preservados. Ou seja, haveria uma escassez, mas não total. Haveria uma falta de recursos, mas não generalizada. No futuro, pela palavra de Deus, haverá esse momento de muita carestia, de falta de recursos realmente básicos para a subsistência. Por isso que quando a gente vê na pandemia agora, por exemplo, os produtos aumentando, os produtos da cesta básica
aumentando. Por quê? Falta de trabalhador, falta de obra humana ou de ação humana, e os produtos começam a também faltar, não só pela falta dos produtos em termos de fábrica, de industrialização, mas também pelo alto consumo. As pessoas assustadas, nervosas, começam a consumir ou adquirir produtos não necessariamente porque precisam, mas com medo da falta. E aí, quando aumenta a demanda, naturalmente que o preço do produto é aumentado. É esse jogo entre oferta e demanda. Mas, chegando ao final dessa primeira parte dos 7 selos, a gente vê aqui no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º anjo ou do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Esse último dos 4 cavaleiros, lembrando o primeiro branco, o segundo vermelho, o terceiro preto, agora esse terceiro cavalo, né? Esse terceiro cavalo é um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, a figura aqui chama atenção na narrativa, o cavaleiro. O que a Bíblia fala sobre esse cavaleiro? Esse cavaleiro chamava-se Morte. E diz a Bíblia que o Hades, o inferno, o seguia de perto. Essa descrição do cavaleiro aqui está falando de uma sequência de eventos. O primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, ele sai para vencer porque tem uma atitude de vencedor. Não traz paz. É um engano essa paz. O segundo, vermelho, já vem dizendo qual é o seu propósito: tirar a paz do mundo. O terceiro é o preto, e o seu cavaleiro fala da carestia, da falta de recursos básicos, embora os produtos refinados permaneçam preservados. Mas agora esse terceiro cavaleiro está montado num cavalo amarelo. Esse cavalo amarelo dá a impressão, sabe, uma pessoa doente, uma expressão de morte. Pois bem, esse cavaleiro, esse 4º cavaleiro, montado num cavalo amarelo, tem o seu nome Morte, e o inferno, o Hades, o segue de perto. Ou seja, esse 4º cavaleiro, seguido pelo inferno, aqui o inferno personalizado, já que o cavaleiro se chama Morte, então a morte personalizada, esses 2 seres destruidores vão estar atingindo, de acordo com a Bíblia, 1/4 da humanidade, 1/4 da terra vai sofrer e terá como fim a morte. E que tipo de morte? 1/4 da população mundial, 25% da população mundial vão morrer pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens. Ou seja, o 4º cavaleiro vai ter esse poder. Ele vai à frente do seu lado do inferno. É como se ele fosse matando as pessoas e o inferno recolhendo para si. É mais ou menos isso. Porque Hades aqui está falando de profundidades, está falando de morte, da destruição da vida. Então esse 4º cavaleiro terá esse poder, foi dado poder ao inferno, ou melhor, à morte e ao Hades, o poder para trazer a morte, ou para levar a morte a 1/4 da população, por 4 meios: pela espada, guerras, um contra o outro; pela fome, a escassez fará com que, não tendo condições de comprar o alimento, 1/4 da população também vai sofrer a ponto de passar fome e morrer pela fome. Gente vai morrer
pela fome, outros por pragas. E o que são pragas? Doenças. Lembra da gripe espanhola ou a peste negra, que dizimou milhares de pessoas na Europa no início do século passado? Como a Covid agora, milhões de pessoas pelo mundo afora já foram vitimadas pela Covid-19. Então, as pragas, outras vão surgir. Cristo falou que pestes, o mundo vai ficar assustado pelas pestes, pelas pragas. E aí diz o texto, também esse 1/4 da população será atingido ou irá sofrer a morte por animais selvagens. Você imagina essa sequência de eventos? O 4º cavaleiro, a morte, montado num cavalo amarelo, seguido pelo Hades de perto. Então, por essa descrição, cada selo quebrado por Jesus, do 1º ao 4º, a gente vê essa sequência de eventos. E logo, por essa sequência de eventos, o 1º cavaleiro não é Jesus. Porque Jesus não veio trazer a tragédia. Cristo não veio trazer a morte. Cristo não veio trazer a miséria. Cristo não veio colocar um contra o outro a ponto de as pessoas, em nome de Jesus, matarem uns aos outros. Ele não veio fazer isso. Ele está mostrando, através desse texto de Apocalipse capítulo 6, de 1 a 8, que essas coisas vão acontecer, meu querido. Minha querida, essas coisas estão próximas de acontecer. É por isso que o tema desse estudo é Apocalipse, mensagem de Jesus, passado, presente e futuro. João descreveu o que ele viu. Os irmãos das igrejas daquela época de João leram e ficaram cientes do que o mundo tem como futuro. Esses homens e mulheres que leram essa palavra, ouviram, certamente se arrependeram dos seus pecados, confessaram os seus pecados, tiveram a vida transformada pelo poder de Jesus, declarando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Ao longo da história, desde o escrito de João, aqui de Apocalipse, até dias atrás, quantos têm lido essa passagem? E hoje, nós estamos lendo em pleno século XXI, e antes de que tais coisas aconteçam, nós precisamos ter uma atitude de sincero arrependimento diante do Senhor, porque o que está escrito vai acontecer. Acredite ou não, crendo ou não, essas verdades vão acontecer. Por isso que eu acredito que esses 4 cavaleiros sejam a descrição dos eventos. Esses eventos vão acontecer, que terá uma liderança, que terá alguém à frente, que estará no comando, que vai dirigir, que vai gerir todas essas coisas para o mal. O diabo é enganador e os seus seguidores são enganados por ele e também enganam os que não lêem a palavra. Então leia a palavra. Não fique, por um lado, ignorando a palavra, mas também não se desespere ao ler a palavra. Creia. Jesus pegou o livro selado com 7 selos, ele foi quebrando cada um dos selos. Até agora lemos a quebra ou a abertura dos 4 primeiros selos. Ainda faltam 3, mas lembre-se, quem está quebrando o livro ou os selos para abri-lo é aquele que tem um controle sobre todas as coisas. Jesus. Confie em Jesus. Jesus é o Senhor da sua, da minha, da nossa história. Jesus é o Senhor da história do mundo. Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele está dizendo por esse texto, eu estou no controle. Confie em Jesus e tenha paz no seu coração e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.